Olá, sejam muito bem-vindos ao Lado A, o nosso encontro dominical. Esse projeto que eu tenho aqui no Antagonista de videocast com pessoas que mudam o Brasil, mas fora da política. Todo domingo, um convidado diferente, com uma história interessante e inspiradora para você já começar a semana com o pé direito. Antes da gente ir para a entrevista, um recadinho dos nossos patrocinadores. Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Pois é, já vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal. Quem eu vou entrevistar hoje? O nome você já sabe, mas mais detalhes da vida dessa pessoa, quem traz é o José Inácio Pilar. Direto das redações para os holofotes, Ricardo Feltrin é o jornalista que já viu de tudo e contou tudo. Desde 1991, quando entrou como trainee na Folha de São Paulo, ele passou por reportagens de cotidiano, foi colunista político, de TV e até maestro da transformação da Folha Online em Folha.com em 2010. Como correspondente em Roma, cobriu a morte do Papa João Paulo II e, entre furos e manchetes, Feltrin já foi editor-chefe e até pianista nas horas vagas. Ele é o cara que transforma notícias em histórias e, quem sabe, fofocas em grandes reportagens. Vamos aplaudir Ricardo Feltrin! Pois é, está aqui comigo Ricardo Feltrin, meu amigo querido. Seja muito bem-vindo, boa noite. Feltrin, vamos começar com quantos anos de jornalismo? 34. Estou fazendo agora, é 1º de setembro, que eu fiz curso de trainee na Folha, né, 1991. Eu não fiz jornalismo, né, eu estava fazendo ciências sociais, 4º ano. E aí passei no curso de trainee e estava fazendo agora, é 1º de setembro, 34 anos. E 27 cobrindo celebridades, TV, mídia, essas coisas. Tem uma coisa engraçada, Feltrin, que eu fui descobrindo que várias pessoas que são muito meus amigos também são muito seus amigos e a gente não sabia, não é verdade? Não, muita gente que entra no canal fala pra gente fazer live. Quando você foi lá, foram os maiores números que tem. As pessoas, pelo menos o meu canal tem hoje 55% de mulher, 45% de homem, e tem acho que 60% de direita, 40% de esquerda, então eu consigo fazer meio que um milagre, trazer essas pessoas de dois gêneros, né? 2 gêneros ideológicos. E o seu canal, ele começa, vamos dizer, no jornalismo você já começa tendo uma trajetória mais diversificada fora. Você fez muita coisa já na vida. Então, eu tive a sorte porque eu saí do trainee, a Folha me contratou para a Folha ABCD. Isso, não sei se você lembra, a Folha entrou igual ao USA Today, Washington Post, que estava naquela história de regionalização do jornalismo. Então, você pegava as maiores cidades dos Estados Unidos, o Washington Post e o USA Today criavam um núcleo ali para cobrir a região. Então, a Folha criou a Folha Vale, São José dos Campos, Folha Nordeste, que era Ribeirão Preto, Folha Norte, que era Rio Preto, e Folha ABC. Então, eu comecei na Folha ABCD. E esses cadernos, Madá, eram mini folhas. Então, tinha a capa, a manchete, não sei o quê. Se virava, tinha um pequeno editorial, painel do leitor, coluna da Joyce Pascovitch, que não era dela, esporte, cidades, trânsito, essas coisas. Então, a gente tinha que fazer tudo. Então, a minha sorte é que num dia eu era colunista social, no outro dia cobri o São Caetano jogando lá no tempo do Tortorello. Então, foi super legal porque eu fui aprendendo. Outro dia fazia a cesta básica, né? E eu tentando fazer algum texto novo e trabalhava 24 horas por dia. E o curioso é que a Folha ABCD não ficava no ABC, né? Ficava na Barão de Limeira. Mentira! Verdade, não queriam mudar porque era muito caro, eu tinha que economizar. E dessa trajetória toda, como é que você se firmou nisso de jornalismo de celebridade? Porque, por exemplo, você foi chefe do meu primo no Internacional da Folha. Folha.com.
É, Quem era o seu primo? o Michel. O Michel? Já vendo, é. Ele é teu primo? Não, ele foi meu assistente. Então, Foi assistente em por política. isso quando eu tava em Israel, a gente te ligou junto. Ah, eu não sabia. Eu não achei sabia que vocês você eram conhecia amigos. ele. Pô, o Michelzinho, mamãe. O Michelzinho Eu, quando eu fui lá para Israel em 2006, ficava com ele lá. Fomos encher a cara de vinho da Galileia. E o Michel nossa, é que nem um irmão. Eu acompanhei tudo na vida dele. A gente bebia muito. Não vou contar aqui. Não, essa época antes do celular que filma, eu creio que foi a melhor época da minha vida. Por quê? Porque eu podia ir pra balada. Ah, não, então, eu fico grato, porque assim, eu fui músico profissional aqui em São Paulo há muito tempo. Eu dou graças a Deus que não existem imagens disso, porque eu tinha o cabelo com mullets cacheados, eu usava a gravata de teclinhas de piano, suspensório, eu toquei na festa do Piano de Barretos, e graças a Deus, eu fiz um clipe em minha banda gótica, em Paranapiacaba, que a gente usava delineador e estava entediado no trilho do trem. Então a gente estava entediado. Eu não sei, lembra a música? Gótico em Paranapiacaba, no trilho. No trilho, Eu vou triste, morrer, né? Meio, sabe, entediado. Eu vou morrer. E fizeram um clipe, né? E tinha um clipe, um momento que mostrava a minha cabeça, eu fazia meio assim, entediado. E eles ficavam apressando a imagem, né? Então parecia uma saracura. E não existe mais isso aí. Então, escapei, cara. Mas eu toquei no Teatro Itália, tem por aí umas fotos, né? Mas graças a Deus, os piores não existem. Você anda na rua, as pessoas te reconhecem? Muito. Então, nunca, eu sempre falo isso, nunca na minha vida de Folha e de UOL, são 23 anos de Folha, 20 anos de UOL, 10 anos de Troféu Imprensa, Ana Maria Braga, Serginho Grossman, Jô Soares não, ele é só amigo. E Ratinho, Faustão, nunca ninguém me reconheceu. Hoje eu não ando um quarteirão sem alguém. Vovós me amam, as vovós, eu tenho minha faixa etária no meu canal, 95% acima de 45 anos. Ah, é? E eu tenho assim, espectadora de 103 anos. Mentira! Eu sempre peço para mandar bolo, ela não leva. Bolinho, né? Um formigueiro, eu adoro bolo formigueiro. Eu pedi pra mulher de 103 anos o Eu bolo. pedi outro dia. Você que tinha que dar presente pra ela. De jeito nenhum. Outro dia, uma moça mandou para mim um monte de comida árabe, eu adorei. Mas essa sua transição pra internet, porque eu vou te confessar, eu resisti muito. De sair o quê? Para ir para a internet? Ter um canal, porque eu não queria aparecer o rosto. Você ia fazer o quê? Em site? Então, eu não queria aparecer o rosto. Ninguém mais vê site. Eu trabalhei sempre na Jovem Pan. Mas quando deu ali 2008, que o Seu Tuta abriu um canal, E eu foi vi o seu que Tuta mesmo que quis, né? Foi. Ele abriu, eu fiz parte dessa primeira leva. Ali eu vi que era irremediável. Que o que viria adiante, a gente ia ter que estar exposto. Eu não gostava de estar exposta. Eu sempre gostava muito de escrever. Aí eu tive que me acostumar. Mas não é uma coisa que eu entrei na profissão querendo. Mas vai pegar você fazendo o quê? Tomando cerveja, dando uns ralos aí num bar? Vai fazer o quê? Eu não estou fazendo nada ilegal na minha vida. Então, se pegar, vai ver... Vai ver o quê? Sei, vai ver o quê? Vai, sei lá, espirrando, dando comida para cachorro, para pombo. Então, nessa idade que a gente tá, é ótimo. Mas se eu tivesse 20 anos, eu ia ficar muito brava. Tanto que começou essa época assim, tá todo mundo grampeado, porque aquela maleta, eu falei assim... O que vai saber na minha vida que não posso saber? Talvez que eu tenha amizade com uma outra atriz pornô. Né? Vamos contar essa história. Não vou fazer, mas é o máximo Vamos contar essa história. Não, mas é isso, é o máximo que vai fazer. Essa atriz pornô é aquela ainda ou é outra? Qual delas? Você passou... Não, tô brincando, são amigas porque eu cubro, só explicar aqui. Vai, explica, amor. Eu cubro explica. O mundo do cinema adulto, porque ele movimenta 5 bilhões e meio por ano, aqui no Brasil só. Nos Estados Unidos ninguém faz ideia, e esses 5 bilhões, eu estou falando, sem incluir esses novos plataformas OnlyFans ou Privacy. Isso aí mudou completamente a estrutura. Então, nos Estados Unidos isso é muito respeitado. Por exemplo, uma atriz pornô dos Estados Unidos, é uma pornstar, ela é recebida com limusine. Aqui no Brasil, que é diferente, mas é um mercado muito forte, né? O meu melhor amigo é dono da Brasileirinhas. Inclusive, eu, como não tem ninguém que mora no Brasil, eu sou aquelas pessoas que, se eu morrer em casa,
Vai ser os vizinhos... Ai, que horror! Não, eu só é verdade. Então, eu tenho até um amigo que ele está com programação, ele faz tudo que precisar. Mas é um mercado muito importante que tem, por exemplo, a gente fica falando, Netflix deu 20% de share, porque o YouTube não sei o quê. Ninguém está medindo o Xvideos. O Xvideos dá 10 vezes o que é o YouTube, dá 100 vezes a Globo News. Isso é comportamento, né? E tem que cobrir. Eu só acho que sou o único que cobre isso. Mas o que você faz nessa cobertura? Dou números. Eu que descobri, por exemplo, que teve casos de contaminação de HIV, eu continuo sendo jornalista. Eu consegui parar durante uma semana, 15 dias, toda a gravação de pornô em São Paulo, porque eu descobri casos de HIV, 3 casos. E isso nessa indústria é uma coisa muito... Nos Estados Unidos pararia um mês, lá é um sindicato, é outra coisa. Aqui foi uma semana, porque aqui eles estão fazendo um comportamento super errado nesse mundo, que é o tal do PrEP e do PEP. Então, como você tem condição de transar com uma pessoa sem camisinha e no dia seguinte você simplesmente vai ficar tomando um comprimido, todo mundo descambou, né? Com exceção, aliás, da Brasileirinhas, que é a única produtora do Brasil que não aceita fazer sexo sem proteção. E por causa disso mesmo, o cara deixa de ganhar milhões, porque para você exportar isso, você só exporta se tiver sem camisinha, por exemplo. Houve uma mudança nessa indústria, né? Porque era uma indústria que não podia fazer o filme sem preservativo. Não pode ainda. Ah, entendi. Não, hoje pode fazer sem preservativo. Não, sempre pôde fazer sem preservativo. É que um caso, uma produtora falou, não, aqui é com preservativo, tem que fazer os exames todos, né? E é legal esse assunto, né, para a estreia do... Mas aí você conhece... Eu cubro a área, né? Conheço quase todas as velhas e novas... Não, as novas não tanto, né? Porque no Brasil está ficando cada vez pior. Tem muito OnlyFans, né? E as pessoas não estão fazendo mais filmes. Agora, as grandes atrizes brasileiras não estão no Brasil, elas estão na Hungria, estão na Europa Oriental, são recebidas. A minha amiga, por exemplo, a Stephanie, ela falou que ela chegou na Hungria, os caras foram buscar de limusine branca com champanhe. Então é outro tratamento. Aqui no Brasil é meia boca. Mas também porque eu acho que não há um posicionamento muito como indústria, né? Como assim? Acho que a questão de como o povo trata o sexo também influi nisso, não influi? O Sexy Hot, por exemplo, inventou de fazer o pornô com a perspectiva da mulher. Perspectiva de gênero, não dá risada. Não, fala pra mim o que é isso. Você fazer o olhar, né, como que chama? Eu esqueci como o nome, quando é point of view, né? POV, view, sempre é do homem na pornografia. Então decidiram começar a fazer com o viés da mulher, a diretora, procurar mais o prazer. Nenhuma mulher assiste. Não faz parte da cultura feminina, histórica, biológica, comportamental, psicológica, assistir pornô. Então você está fazendo filme para mulher, tem aquelas que assistem, mas não é a mesma coisa do homem, porque o homem tem essa estrutura desde o Carlos Zéfiro. Você já ouviu falar? Sim, que fazia as mulherzinhas peladas. Gente, aquele desenho que chamava catecismo, né? Mas isso que você está falando, por exemplo, de fazer a perspectiva da feminina, eu vejo isso como algo profundamente machista. Porque em vez de celebrar o que nós, mulheres, verdadeiramente gostamos, tenta fazer uma versão feminilizada de algo que é dos homens. Por exemplo, futebol feminino. Fica enchendo o saco que todo mundo tem que gostar de futebol feminino. Que mulher que vai ver futebol feminino? Gente, locutora mulher de futebol, eu falo assim, é tão chata quanto o homem. Não adianta querer forçar que a fulana é maravilhosa. Não, não é. Aquela narra muito... Não narra. Ela é um homem... É igual narrador. Ela é um homem chato narrando com voz de mulher. Exatamente. O Cláudio... A gente é misógino, lógico. O Cláudio Karsug, que falava que na hierarquia do jornalismo esportivo você tem alfabetizados, semi-analfabetos, analfabeto e locutor. Que coisa louca, porque o meu professor de educação física no Senai, ele dividia os alunos e falava assim, quem joga vôlei é o mais inteligente da escola. Basquete é o mediano,
handebol é a besta. Eu era handebol, né? Goleiro. Falou, futebol é inclassificável, né? São os piores alunos. Futebol. Aquele cara joga louco, futebol de salão, burro. Ele falou, não tem inteligência. Mas eu vi outro dia, eu não costumo ver jogo, mas meu filho vê. Aí ele tava vendo um jogo que é ai, desculpa, gente. Narradora. Mas parecia que ela tava narrando de fulano. Parecia uma quadrilha de festa junina. Olha a cobra! Eu ouvi de longe e falei assim, mas filho, você não ia ver o jogo? Mentira! Você não ia ver o jogo? O que você tá vendo? Era um jogo, cara. Tem até um meme machista, né, que se fala que o cara tá assistindo TV e a mulher dele chega, por que você tá vendo o jogo sem a TV, sem o volume? Daí ele liga, é uma mulher, por que, cara, bora com o fulano? Daí ela fala, entendi. Daí ele abaixa. Então, porque assim, eu entendo que há mulheres que gostam de futebol. Mas não é uma coisa que assim é o predileto das mulheres. Eu sempre falo, né? Por que não fazer coisas legais que as mulheres gostam? Eu sempre falo, tem 3 coisas que não é assim comum numa mulher, que é gostar de uísque puro, gols à rodada e pornô. É difícil achar uma coisa. Eu acho que tem essa história da militância, né, da identitarismo, tem que ter uma mulher. Eu não acredito, até que se a gente falar um negócio desse, vai vir alguma falar, vocês são misóginos, porque você tem que gostar que a mulher é narradora. Não tenho, não vou gostar. E essa questão assim de também forçar a fingir que gosta, sabe? Não, a questão do futebol feminino é a maior, cara. Porque as mulheres não gostam, não vão. Não, eu já vi cada golaço em Futebol Society de mulher. Você espeta gols da Marta também. Mas eu não gosto de assistir esporte. Eu detesto. Eu também não gosto. Eu amo assistir aqueles documentários 30 da ESPN. Eu já chorei com um documentário sobre o cara que jogava golfe. Eu não faço a menor ideia, mas são lindos, são muito bem feitos. A história de um jogador de rugby que ele nunca conseguiu ganhar um campeonato, mas os filhos conseguiram. Gente, eu amo aquilo. Agora, ir no estádio, ficar comprando pipoca para ficar gritando, aquele monte de gente suada, estranha, encostando em mim, não. Às vezes tenho que ir, você sabe, né? Por que? Seu filho é o quê? Meu filho é São Paulino. Coitadinho, tá mal. Mas sempre que eu posso... Mas o que eu ia fazer? Eu levei ele na arquibancada já. Porque aí foi mais gente, Morumbi? Amigos e tudo, Puta, longe ainda. Não, vou falar pra você. Eu não nasci pra isso, entendeu? Essas coisas a gente só faz por filho. Aí depois eu falei assim, bom, moleque gosta de arquibancada, mas eu não vou. Eu vou levar no camarote. Aí fui no camarote. Pergunta no se Morumbi? Pergunta se a criatura quer em arquibancada de novo. Nunca mais. É igual quando a gente anda em primeira classe uma vez. Puta, Nunca verdade. mais. Eu fui uma vez na vida, né? Eu ganhei um prêmio da Folha e falei, vou pra Inglaterra de primeira classe. Até hoje, quando eu entro no avião, eu fico olhando de ladinho assim, falando, lá tem biscoitinho, tem champanhe. Você chegar na mesa já tem uma garrafa de vinho. Não dá mais você voltar a ser pobre, você entende? Não é um horror? A primeira vez que eu fui de primeira classe, eu falei, nossa, nunca mais. Porque quando você vai para econômica depois disso, parece que eles estão te castigando de propósito. Você caiu na vida, né? Não, parece que eles são ruins com você de propósito, porque aquela mesma pessoa na primeira classe vem cá, isso aqui é manteiguinha, qual que isso aqui é? Depois ela passa. Vendendo aquela porcaria daquele lanchinho agora, né? E fala em primeira classe. Lá vem. Como é que você entrou para o jornalismo de celebridades? Então, eu saí, eu tive muita sorte, né? Eu era professor da rede estadual, dava aula de geografia e história como professor substituto, né? Porque tinha, tipo, periferia de Mauá, ninguém queria ir, né? Os professores eram por pontos. Ribeirão Pires, então eu dava aula como aluno. E aí entrei na Folha, passei no trainee e tipo assim, governo Fleury isso. Eu entrei na Folha ganhando, sei lá, 8 vezes o que eu ganhava como professor, então eu já cheguei. Só que eu dei muita sorte, porque em um ano depois que eu estava na Folha, eu fui convidado para a Folha da Tarde ganhando mais. Depois de um ano na Folha da Tarde, eu fui convidado para ser editor assistente da Folha em Rio Preto.
Daí eu voltei para São Paulo ganhando mais. Depois eu virei colunista de política na Folha da Tarde. E depois voltei para a Folha ganhando um pouco mais. E aí um dia mandaram embora a colunista da Folha da Tarde. A Folha da Tarde era grande concorrente do Diário Popular. E o Luiz Frias avisou o chefe, falou assim, investe em alguém que seja bom vamos investir, né? E aí eu fui ganhando mais ainda como colunista. Só que como colunista tinha que fazer 6 notinhas e uma foto. Então eu chegava tipo 5 horas da tarde, 6h30 eu já estava indo embora, né? Pro cinema, era uma época de muito cinema. E eu até tinha culpa, você acredita? Porque eu falava, não é possível estar ganhando tão bem e trabalhar tão pouco. E ainda comecei a ir em festa de famosos, né? Da Globo, então fiquei deslumbrado, né? E aí virei essa área aí, daí fui teve o Jornal Agora, né, que eu ajudei a fundar. Eu fazia toda a página 2, que também era de entretenimento, e depois fui para Folha.com, né, Folha Online. E aí eu fazia a coluna Ops, que foi uma coluna que durou 6 anos. E eu usava GIF, patinho. Eu amava essa coluna. Você sabe que eu era fã, eu lia todos os dias Patinho do Feltrin. Patinho, adorava, achava aquilo tão diferente. Era GIF, né? Os patinhos ninguém usava, eles chorando. Tinha a leitora legal. Bonitona, criei uns personagens, mas eu dava notícia também, né? Sim. Mas aí começou a ficar pesado, porque ali eu era muito sarcástico. Então, por exemplo, o Datena me processou, o Sérgio Malandro me processou. Ah, não. Porque Sérgio Malandro. Eu mereci. Uma pessoa foi processada. Pelo Sérgio Malandro. Pelo Sérgio Malandro. Para! Você sabe que eu fui bloqueada. Por ele? Não, pelo Léo Jaime. Por quê? Pô, o Léo é super legal. Essa é a história. Ele faz balé, ele tá ótimo. Essa é a história da minha vida que eu mais me arrependo. Por quê? Porque é o seguinte, tava... Ai, cacete. Agora eu vou contar. O que você fez? Bom, tava a pandemia. Aí, eu cobrindo, na época política, dentro da minha casa, para a Gazeta do Povo. Tive que demitir a minha equipe inteira de vídeo por telefone. Deus. Então, fiquei de quarentena 2 semanas antes, porque o prédio onde eu estava foi o primeiro a ter Covid. Nós mandaram todo mundo para casa com a roupa do corpo. Tivemos que deixar até equipamento lá. Prédio comercial. Hã? Prédio comercial. Bom, aí alguém me manda uma foto de sacanagem. Eu achei que era sério. Esse M desse general Pazuello fazendo balé enquanto o país inteiro está trancado em casa. Aí veio uma foto do homem fazendo balé de máscara. Eu passei uns 10 dias achando que era o general Pazuello. É o Léo Jaime. Era o Léo Jaime. Gente, ele é um querido. Aí, eu postei a foto, ainda achando que era o general Pazuello. E ele acho que achou que era uma indireta para ele respondeu, e eu disse depois algo assim, eu te amo desde a adolescência, eu não tenho culpa que você é a cara do Pazuello. Ele não é a cara do Pazuello. Mas tava a cara dele, tava de máscara, só o olhinho era. Só o olhinho. Só o olhinho era. Então eu fui bloqueada, agora você foi para essa história que era... porque Por que você foi processado pelo Sérgio Malandro? Porque eu, aliás, queria de novo aproveitar esse programa aqui para pedir desculpa para o Sérgio Malandro, que eu quero muito entrevistar você. Nós somos amigos de uma pessoa em comum, que é o Marcos Pantera, irmão da Monique Evans, criador da agência Mega, o M é de Marcos Pantera, e eu gostaria de voltar a falar com você, Sérgio Malandro. Por quê? Porque ele tinha um programa na Gazeta e o programa não dava audiência, dava 02, 01, nada dá muito na Gazeta, né, coitadinho. E aí um dele foi mandado embora e eu era sarcástico e eu falei que a Gazeta podia optar em botar um repolho, porque o repolho dá 02. Eu falei, um repolho ficar o tempo inteiro dá 02. Aí ele meteu um processo, o juiz deu ganho de causa para mim, ainda desancou ele, falando assim, você está pagando pelo que você faz e o que você leva na casa das pessoas. Achei meio agressivo. Mas esse caso, ele está hoje usado de exemplo na Universidade de Navarra, na Espanha, como exemplo de como vencer um processo sendo irônico com alguma coisa. E ele perdeu, né? Olha que coisa bonita do nosso direito. Ele está estudando quando você zoou o Sérgio Malandro e ele pegou pilha, é isso?
Ele ficou puto, né? O Datena a mesma coisa. O Datena um dia... O que fez com você? Não, o Datena eu já falei. Eu fui no Troféu Imprensa, o último. Ele chegou para mim e falou, porque você lembra que eu te perdoei? E assim, uma vez eu tive uma discussão com o Datena, ele realmente me processou, só que ele nem foi na audiência. Foi só para intimidar. E a gente não se conhecia. E ele pegou raiva de mim. E aí um dia ele está fazendo um programa, eu já contei esse caso em outros lugares, né? Aparece muito feltrino aqui, já vou avisando. Ele fazia um programa ao meio-dia, que era não sei o que lá, hora do almoço, e ele fazia um link com um outro jornalista, que era o saudoso Paulo Morsa, e no meio da conversa deles o Paulo falou assim, porque um jornalista me ligou aqui perguntando se a gente se dava bem, e ele já começou, eu sei que é o Feltrin, esse babaca, porque esse cara é babaca e muito babaca. 16 vezes ele me chama de babaca ao vivo na Band. E eu falei, tudo bem, já tá mágoa, deixa pra lá. Daí quando ele lança um novo programa de domingo na Band, eu fui. E aí ele me vê, Feltrin, admiro muito o seu trabalho, respeito você demais. Claro, me respeita, ele me chamou 16 vezes babaca, mas me respeita. Agora eu vou em março, abril, no Troféu Imprensa, e ele tá lá, e ele começa a falar, você lembra? Eu falei, Datena, a gente já conversou sobre isso. Isso já acabou, Datena, na frente dos outros jornalistas. Né, do Léo Dias, do Flávio Rico. E ele me dando expor, porque você é ingrato, porque não sei o quê. Até eu conversei outro dia com o Danilo Gentili, ele falou assim, é igualzinho com a gente. Ele falou, onde o Datena tá, ele esquece que ele já resolveu os problemas. Caramba! Você nunca conheceu o Datena? Eu conheço, mas... Uma figura, mas maravilhoso. Generoso, um cara generoso. Então, quem gosta muito dele é o Boulos, né? É, filho, não o pai. Não, o pai tem um vídeo dele que tá os dois tomando pinga na casa do Datena e o Datena está se oferecendo pro Boulos para ser vice dele. Então, mas eles se gostam muito. Só aquelas coisas que a gente não consegue entender. 12 partidos, né? O Datena fez parte. Já fez parte de 12? 12 partidos. Jesus amado. Além do Datena, só. Com quem mais que você já brigou? Tô tendo problema agora, o caso Ana Hickman, né? Todos esses casos que eu me meti a mostrar farsa, acusações graves de mulheres contra homens que não são verdadeiras, isso aí começou a causar também Dani Calabresa, né? Essas coisas. Tanto é que eu estou sendo acusado agora de violência psicológica, que é um caso inédito no mundo, que é um jornalista ser acusado de causar transtornos psiquiátricos para mulheres que estão cometendo mentiras. Então, para me calar, elas não podem me acusar de injúria, calúnia, difamação, de eu ter publicado uma fake news, então sacaram da manga a violência psicológica. Do seu processo, que eu acho mais curioso da violência psicológica é o salto lógico. Porque a violência psicológica, a acusação, gente, não é que ele cometeu violência psicológica contra elas, ele falando. Qual que é a acusação? Pelo fato dele falar, elas foram atacadas na internet e, portanto, ele causou a violência psicológica. É um salto lógico que é muito difícil para a gente exercer a profissão assim. Você já parou para pensar o precedente, se elas ganham um caso desse? Então, se eu começar a cobrir, eu sempre uso esse exemplo, um grupo de mulheres que estão fazendo tráfico de órgão de bebês para a Europa Oriental, e eu começo a cobrir isso, elas vão pegar esse precedente e vão na polícia e falar, ele está atormentando a gente. Ele não consegue provar nada, ele não tem prova até agora e está atormentando a gente. E eu vou sofrer uma sanção, não vou poder, capaz de me processar, né? Ainda, pedir indenização. Essa coisa de processar, no meio dos humoristas, o Danilo estava me mostrando outro dia que ele fez ele puxou, porque ele falou assim, na época da ditadura eles deviam ter também 80 processos como eu tenho, não sei o quê. Ele puxou para ver e não tinha, não era assim. Nunca. É a de agora. E no jornalismo, quando que foi o seu primeiro processo que virou processo? O meu foi só em 2017. Eu comecei em 96. Praticamente toda semana, como eu cobria a polícia e depois política... Jovem Pan, isso? Tinha alguém enchendo o saco. Praticamente toda semana. Aí eu saí da redação 2008 e voltei em 2015. Em 2017 foi a primeira vez que um juiz aceitou o processo. Porque sempre o juiz falava assim... Quem foi? Quem era? Foi lá em... É um cara que ele tinha...
ele tinha atuado numa coisa do Ministério do Trabalho contra trabalho escravo. E antes, quando eu trabalhei no parlamento, eu acompanhava as denúncias de trabalho escravo. Eu fiz o relatório... E ele tinha sido denunciado? Ele não propriamente, ele era o cara do Ministério do Trabalho, mas uma denúncia muito grave, que tinha que cumprir certas coisas, quando chegou ali, ele apaziguou. E você fez a matéria? E eu fiz a matéria. E aí o que aconteceu foi que... Eu, aliás, nunca contei essa história, Acabou esse sabia? processo? Acabou, mas foi um processo assim. Ele me processou no Pequenas Causas de Brasília, e eu tinha que viajar a Brasília. Aí, Pequenas Causas, eu fui. Nas 3 audiências do primeiro processo, ele faltou nas 3, o processo foi arquivado. Ele pode reabrir mais 2 vezes. Ele reabriu mais uma vez. Não foi 3, de novo. de novo, arquivou. Reabriu de novo. Intimidação. Foi de novo as 3 vezes e no fim tomou uma lapada da juíza. Ó, 20 anos de UOL, 23 anos de Folha, eu tomei 6 processos. Desses 6, 4 ganhou, 1 foi uma bobagem que o UOL fez, eu nem sabia que eu estava sendo processado, porque um dia eu acordo, vi lá, Juliana Paz ganha processo de jornalista. Foda-se, estou trabalhando de novo, Juliana Paz, o UOL perde, não sei o quê. De noite eu falei, que é isso, né? Cliquei, sou eu, ela tinha ganhado, porque quando ela fez Gabriela, eu tinha uma fonte que estava lá na cobertura, fez uma foto a hora que ela tira a roupa para nadar lá no rio, com os peitão, né? E eu publiquei. Aí a Globo acusou a mim e ao UOL de ter roubado uma foto da divulgação e tirado a marca d'água. E era tudo mentira, porque eu tinha documentado que aquilo veio de um celular vagabundo lá, a qualidade era ruim. E eu nunca soube do processo. E aí foi isso. Agora, 1 ano de YouTube já tinha 16 processos. Então é isso que eu queria te perguntar, porque assim, durante a minha vida inteira cobrindo coisas caóticas, eu tive esse processo da Jovem Pan, que deu problema, que aliás era um cara indicado do Carlos Lupe, que está dando problema no INSS. Só para dizer, eu avisei, galera. Acabou o assunto, né? Acabou, não, ninguém fez nada, os velhos que se enganaram, não. Aí, tive esse processo. Depois, na Gazeta do Povo, teve vários que entraram, mas em muitos que o juiz aceitava e iniciava o processo. Porque o que acontecia até 2017, na política pelo menos, é que eles entravam reclamando muito para intimidar, e mas o juiz dava a denúncia por inepta. Ele falava, não tem nada sem aqui que ela falou causa. Sem justa causa. E nem começava, eu não tinha que ir. Em 2017 tive esse, na Gazeta do Povo tive uns 3 ou 4, mas a Gazeta do Povo defende a gente. Aqui no Antagonista nunca tive. Nem no Velho Testamento, nem agora no Novo Testamento. Mas, por causa de canal de YouTube, chegou a entrar um conjunto de 16 deputados bolsonaristas pedindo para derrubar o meu canal de YouTube no Supremo. Bom, eu tenho... Você com o YouTube... Eu tenho as 8 do caso Melling, não, 6 do caso Melling, mas inventaram mais 5 lá, que são as testemunhas, pediram já o bloqueio do meu canal, retirada de 200 vídeos, bloqueio inclusive do meu dinheiro, né, cada uma está pedindo hoje 200 mil de indenização, porque eu estou abalando psicologicamente essas mulheres com isso. Agora, eu sei que não me processavam no UOL ou na Folha, porque é o seguinte, o cara tem medo de te processar se tornar um veículo, porque ele fala, vou me queimar, eu não vou aparecer mais no UOL. Então ele segura mais. Agora, sozinho, eles viram todos corajosos, né? E assim, hoje eu cheguei a ter, agora tenho a minha advogada, a doutora Thaís, mas o André Marcília é meu advogado de liberdade de imprensa, por exemplo, porque aquela Mind 8 me processou, porque em algum momento eu vinculei ela ao site Choquei. Então tem umas coisas absurdas no processo, que eu sempre conto, que é uma mulher em Rio Preto, que ela é boleira, ela faz bolo. Aí teve uma novela da Globo, que era a Juliana Paz, ela fazia bolo. Essa mulher processou a Globo pedindo 5 milhões, porque a Globo tinha roubado a vida dela. Ela perdeu. A Globo ganhou e ela foi condenada a pagar 5 milhões para a Globo. Eu fiz a matéria, a Globo vence processo quando eu sei. Ela me processou porque ela disse que eu não tive a sensibilidade de perceber que ela estava sofrendo com a derrota judicial e eu tripudiei sobre ela. Então ela estava me processando, pedindo indenização porque eu publiquei que ela perdeu para a Globo. E essa pessoa usa a defensoria pública, quer dizer, é o nosso dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Ela processou mais de 20 lugares. Todo mundo que publicou.
Mas isso virou meio que uma cultura, não virou? Tem até um menino que é humorista que faz no Instagram, ele faz um quadro que ele é um advogado. Aí tem as perguntas assim, doutor, eu prestei concurso para polícia e não passei. Devo processar o governo? Deve, é causa ganha, você sofreu um abalo psicológico. Eu adoro esse menino, adoro. E ele faz isso com tudo. Mas assim... Tem um personagem, Processinho, né, também. Você vê um Processinho amarelinho lá no Twitter, procura o Processinho. Então, mas não virou uma cultura das pessoas quererem processar por causa de tudo? E, assim, as pessoas quererem... Pode querer. Vai lá. Agora, o Estado passou a permitir isso de uns 15 anos para cá de uma maneira que não fazia. Eu não sei se 15 anos, mas de uns 7 anos para cá o negócio piorou e assim, você vê o Ministério Público acatando qualquer denúncia, sabe, não querem saber. É muito raro você ver um Ministério Público que fala, peraí, isso aqui é mentira, isso aqui eu não vou deixar virar, porque está gastando dinheiro público. Então eu fico pensando, o processo da Ana Hickman tem mais páginas, olha, do que as 8 acusadoras do Márcio Mellen. Na verdade são 6. Tem 4.000 lá, a Ana Hickman já tem 8.000. E aí você vê, não tem prova nenhuma e não encerra o caso porque tem essa história do viés de gênero, né? Você sabe que foi o CNJ que pôs isso. Então, para quem não sabe, né, viés de gênero significa que num processo entre o homem e a mulher ganha. Não interessa se ela é culpada, inocente, ela sempre ganha. Então, hoje está muito politizado, né, o Ministério Público. E o negócio da judicialização, quais são os casos que te deram mais... Qual é o caso que te deu mais problema? Márcio Mellen ou Ana Hickman? O Márcio Mellen é mais intimidador porque são 4 mulheres, né, chorando que a filha viu meu vídeo e ficou traumatizada, os coleguinhas tiraram sarro. Mas Ana Hickman é muito mais pentelho, né, porque ela moveu já, acho que 3 processos diferentes contra mim, inclusive pelo mesmo crime, que é proibido, mas a polícia aceitou. E quando minha advogada, a gente foi acusar ela de assédio judicial inicialmente, o delegado falou, não, isso é coisa cível. Falei, não, meu filho, isso é crime, tá lá, o Gilmar Mendes já julgou isso aí. É fato, você não pode perseguir judicialmente um jornalista. Até o advogado dela ameaçou de processar, o Eduardo Guedes colocou 2 processos, ganhei os 2. Dela eu já ganhei, dos 2 já ganhei 1, mas incomoda, porque assim, é um saco você ter que ficar lidando com isso, sabe? E hoje eu sou um cara independente, alguns advogados me ajudam, fazem pro bono e outros não, eu tenho que ficar pagando isso, né? Então, como ela é rica, ela fica intimidando isso. E falando, ele está publicando uma coisa, por exemplo, o Eduardo Guedes me processou porque eu usei um dia a palavra lá, talarico. Ele é talarico, você já ouviu esse termo? E aí eu mostrei que se você escrever molho talarico no Google, aparece o canal dele embaixo. Aí ele falou, ele ensinou as pessoas que se escrever talarico vai me prejudicar. Falei, vai brigar com o Google. Essa porra é o algoritmo do Google, não fui eu que inventei. Então, e aí a gente colocou na defesa ainda um vídeo do Ratinho chamando ele de talarico várias vezes. E aí acho que o juiz fala, escuta, você não processou o Ratinho? Eu não vi. Então, é isso que você falou, de mirar em quem é independente. É mais fácil. É mais fácil e eu acho que para os juízes aceitarem é mais fácil, porque ele não está mexendo com aquela rede de televisão. O juiz está falando, não, vamos ver o que tem aqui. Mas tem muito juiz bom ainda que está acabando com isso. Vocês estão vendo. Inclusive o Ministério Público lá no Rio de Janeiro, nesse caso Mellen aí, apesar de ter uma máfia femista que está insistindo que ele seja condenado, lá teve 4 peritas, uma promotora, né, chefe lá do caso, que viram que era tudo uma farsa. E apresenta o laudo e pede o arquivamento do caso. Elas recorrem, depois o outro promotor pede o arquivamento do caso. Isso vai para a Câmara Criminal do Ministério Público, com mais 3 mulheres, elas pedem o arquivamento do caso, mas daí chega na juíza e fala, não, eu acho que tem que julgar, entende? E a juíza não acompanhou nada, o caso são 4.000 páginas, é certeza, né? E daí você fica na mão disso que está acontecendo, está tendo uma ditadura de gênero na área Código Penal, Código Civil, e quem está fazendo essas leis misândricas são congressistas de direita, você sabia?
Não. Damares está defendendo, a Tabata Amaral está defendendo, Samia Bonfim, todas estão fazendo projetos de lei, violência psicológica da direita, artigo 7º da Maria da Penha também é de direita, violência patrimonial, não sei se você sabe, né? Artigo 181 do Código de Processo Civil, se um marido rouba a mulher, vocês se virem. Se a mulher rouba o marido, se virem. Dentro de casa, o Estado não se mete. Agora mudou. Tem o artigo 7º lá na Maria da Penha, que se o homem fizer isso, ele é criminoso. Se a mulher fizer, não é. Se o homem colocar um rastreador no carro da mulher, crime. Se a mulher fizer isso, não pode. Então, esse movimento feminista que está no Brasil, ele está descontando nos homens atuais, inclusive a maioria total desonestos, 200 mil anos do tal patriarcado, que existiu realmente, né? Mas o que eu vejo, Eudênio, acho que aqui acontecem muitos casos, no Brasil, assim, em várias áreas. Fica uma coisa muito pesada contra o homem comum, o homem normal, que tem defeitos normais, mas aqueles que realmente são os homens que deveriam ser punidos, de algum jeito eles saem impunes. Ou não acontece nada, porque porque o Ministério da Mulher, a Damares, a Samia Bonfim, a fulana da NetLab, não sei o quê, ninguém está preocupado com a mulher da periferia. A mulher da periferia, se ela fizer uma acusação, pedir uma protetiva, ela morre quando ela volta. Eu fiz uma matéria esse ano, em fevereiro, em 10 dias, 5 mulheres no Brasil foram mortas minutos depois de fazer a medida protetiva. Não existe proteção para essas mulheres. Ninguém está pensando em aumentar a casa de proteção, botar a polícia na porta, dar uma educação para essas mulheres para que ela possa sair de casa, depois de denunciar a mulher, com os 4 filhinhos e o cachorro. Tem onde ficar. Agora experimentem lá, ela vai fazer uma protetiva porque o marido chegou drogado, né, igual esse idiota aí do demônio do elevador, por exemplo, tá drogado, volta para casa, ele mata ela, mata as crianças. Então, e o governo, essas feministas, né, Ministério das Mulheres, não fizeram um projeto para essas mulheres. Você sabe que você está falando isso? Teve uma situação que eu passei que não foi relacionamento amoroso, mas era um problema de stalking, e não tinha o que fazer. Como não tinha o que fazer? Não tinha porque as condutas que a pessoa tinha não eram consideradas criminosas. Como assim? O stalking que a pessoa fazia não era considerado criminoso. Só se realmente fizesse alguma coisa física contra mim. Então, a questão é, enquanto ele não me matasse... infernizava no e-mail, tudo? Não, fisicamente também. E-mail, trabalho, mensagem. Aparecia pessoalmente? Sim. Aí... Deus do céu. Não, e assim, eu sempre cobri polícia. Eu dou aula na polícia há mais de 20 anos. Fui conversar e eles falaram, olha, você vai dar murro em ponta de faca. É melhor você parar de frequentar isso e seguir sua vida. Como parar de frequentar o quê? O trabalho, no caso. Aí... fiz isso. Mas peraí, ele te perseguia por causa do trabalho ou porque você... Eu perseguia porque ele era pelas doido. Pelas suas covinhas? Não, sei lá, porque é doido. Né? Ninguém persegue porque a pessoa fez alguma coisa. O cara que persegue, ele persegue porque ele gosta de perseguir, ponto. Aí, bom, eu soube que não tinha o que fazer. Aí eu falei, bom, eu sou jornalista, eu conheço tanta gente, eu não tenho o que fazer. Como é que estão as mulheres por aí? E fui atrás de amigos da polícia. Como é que fica quando a mulher está... Feltrin, eu descobri cada coisa, mulher trancada em quarto há mais de 1 ano, com a família vigiando, porque o cara podia pular muro, não sei o quê. Aí tinha um deputado homem, Fábio Tradi, que é professor de direito. TRAD, eu lembro desse cara, acho que eu entrevistei ele. Você deve ter o Nelson Tradi, a família Tradi. Aí o Fábio é professor de direito, é uma pessoa muito sensível, tudo. E eu vi que ele tinha um projeto disso. Aí eu fui lá conversar com ele, não, Fábio, vamos ajudar. E foi eu daqui, outra dali, não sei o que, papapá. E aí passou, que é o projeto do Stalking. Ah, Stalker digital ou Stalker qualquer? Não, Stalker perseguidor, mas é processo, perseguidor insidioso. Mas essa lei é estadual, né? Não. É federal? É federal, é perseguição insidiosa, que chama. E no fim você vê, ele não tinha possibilidade de aprovar como dele. Tinha um projeto da senadora Leila do vôlei que o tipo penal não era tão bom, ele cedeu o dele e deixou ela levar os louros. Ou seja, quem está fazendo mesmo as coisas, às vezes está quieto, né? Mas no Congresso, você vê, falam do Bolsonaro. Bolsonaro aprovou umas 40 leis misândricas aí, ou projetos, ou artigos, né? Então eu falo, isso é uma pauta
que é usada pelas feministas de esquerda, seguidoras sempre falo da Mary Daly, da Andrea Dwork, se não me engano, Dwork, e outras que são dos anos 70, que são as feministas dos anos 70, supremacistas, que dizem que o homem é um aborto com pênis, né, mal cedido, e essas mulheres seguem esse tipo de coisa, né, e são da esquerda, extrema esquerda, extrema esquerda. E quem está fazendo o trabalho delas é a direita no Congresso. E essa questão do posicionamento das mulheres, de coisas favoráveis às mulheres na cobertura de famosos, como é que fica? Porque assim, se você expõe uma mulher, é pior do que expor um homem? Não, mas nem se compara. Olha o que está a cobertura. Eu estou sozinho fazendo a cobertura da Ana Hickman. Eu mostro, olha, ela apresentou um documento falso. Ninguém publica. Mas o Léo Dias publicou todos os documentos falsos. Aí, a semana retrasada, por exemplo, o TJ garantiu a perícia judicial que ele pediu de um perito, um dos maiores do Brasil, que disse que ela falsificou a própria assinatura. Eu fui o único que dei. Ninguém deu. Aí no dia seguinte fala, Ana Hickman chora de emoção, não sei o que, aí todo mundo dá isso. Então no caso da Ana Hickman, é um caso inédito que eu faço, que você vê a imprensa vergonhosamente parcial e está se lixando para isso. Então eu publico uma coisa agora, contra ela, que seja negativa, já fiz positivas, e um dia depois o Léo Dias solta uma para passar pano. É inacreditável. Você vê como olha que notícia, juiz confirma laudo que diz que a Ana Hickman fez assinaturas de empréstimo. O que ela está dizendo foi falso. Ninguém dá. E como que foi para você essa coisa de sair do UOL, que era onde você estava numa casa grande no jornalismo, para virar independente? Como é que foi? Foi brigando por causa do caso Melling, né? Comecei a ser perseguido dentro do UOL, pelas feministas, até pelo ombudsman do UOL. Já ouviu falar do Mário Magalhães? Mandou eu tenho um e-mail até hoje, né? Se eu pegar esse cara, acho que eu não sei o que eu faço. Estou falando sério. Me humilhou na frente dos outros, falando que eu estava humilhando o UOL, o jornalismo, porque eu chamava de caso Calabresa, que um dia o UOL vai ser humilhado no futuro, né? E aí eu não posso mais cobrir esse caso aqui, né? Tanto que agora o Tribunal de Justiça mandou suspender o caso Melling, que é o outro caso, eu sou acusado de violência psicológica, com ele, e ele está sendo acusado de assédio sexual. O TJ viu que está tudo errado, porque a promotora falou que não pode, tudo isso que eu falei, não foi, arquiva, e a juíza não quis. O TJ falou, opa, o que é isso que está acontecendo aqui? E agora tem Mili Lacombe, hoje Cris Fibe, ontem Maria Bopp, depois a fulana, todas pressionando o judiciário a condenar um cara que é inocente. Entende? Se unem, é tudo, e você vai ver, só branca de classe média defendendo brancas de classe média. E essa história do Melling, eu errei no começo, porque eu acreditei. Também. Você também, né? Eu fiz Você que me falou, aliás, não é isso. Eu lembro de uma festa que a gente tava com o pessoal. Que a gente tava com o pessoal e você falou pra mim, não é isso. Na casa da Carla Vilhena. Aí eu me senti tão idiota. Eu lembro. Eu me senti tão idiota, porque aí eu fui ler o processo. 2021 isso. Nossa, mas eu caí feito uma pata nessa história. Defendi pra caramba. Eu escrevi um texto que era assim, o futuro profissional de Calabresa corre risco. Globo tem que proteger Dani Calabresa. E depois, quando eu vou ver no negócio, eu falo assim, tem que proteger porra nenhuma. Quem é que punir? E não pune, porque todas as acusadoras do Melling estão hoje empregadas, fazendo alguma coisinha na Globo. E ele está 5 anos desfazendo o patrimônio, dilapidando tudo, inclusive das filhas, sem poder trabalhar. E a Globo deu o documento dizendo que não houve assédio. E ainda assim mantém essas mulheres. Por isso que quando a Globo vem com essa história de compliance, fala, enfia o compliance na toba, porque é tudo mentira, né? Mas não é a questão do assédio, porque a empresa permitiu que o ambiente profissional fosse uma suruba, praticamente, né? O Carvalho namorou com a Ana Paula Arósio. Então. Sabe, o outro namorou, nunca existiu nada disso. Assédio é diferente. Assédio é diferente. O que havia lá é um ambiente absolutamente promíscuo. Mas assim, a Folha também era.
A Folha também era, porque quando eu trabalhava nos anos 90, entrava qualquer repórter nova e um monte de urubu em cima da menina. É verdade. Eu conheço isso era uma menina que foi trabalhar na Veja, todo mundo foi por lá, inclusive o chefe da redação, dando em cima dela. E isso mudou, a consciência das pessoas mudou. Hoje... Mas você, por exemplo, não fazia isso. Não, eu nunca fiz, eu nunca Você namorei. nunca então. Namorei, nunca dei em cima de uma repórter que eu tive mais de 70 ao longo de 10 anos na Folha.com. Porque eu sempre pensava o seguinte, se eu começar a namorar uma menina da redação, eu não vou poder dar mais aumento para ela. Eu não posso dar viagem para ela, você sabe que a gente ganha muita viagem, né? Eu não vou poder elogiar o trabalho dela nunca. Porque se eu fizer isso, tá vendo? Ele tá comendo. É por isso. Então eu prejudicaria ela, né? Tive repórteres maravilhosas. Cheguei a ter caso com alguma depois que ela saiu. Mas ali dentro eu não podia fazer isso. Mas é meu estilo. Agora eu não trabalho na Globo. É uma prática, eu acho que isso vai de cada um. Porque eu lembro que no meu primeiro emprego veio a urubuzada toda e meu chefe era o Fernando Vieira de Mello. Jovem Pan. Não, na Trianon. Nossa, você trabalhou na Trianon? Pai, eu fui a última cria de Fernando Vieira de Mello. Gente. Aí, eu lembro que chegou aquela urubuzada toda, eu tinha 17 anos. Nossa. Com covinhas ainda. O seu Fernando, um dia eu peguei ele reuniu os caras e falou, se eu souber que alguém saiu com ela, tá na rua no dia seguinte por justa causa. Isso que ano? 96. Então, Mas é que o seu Fernando não gostava dessas coisas, entendeu? Mas uma coisa que ninguém fala, por exemplo, eu vi na Folha, não era chefe, tinha chefe dando em cima, o chefe até promovia a mulher que estava saindo, mas assim, o pior eram os repórteres dando em cima das repórteres. Então chegava uma pessoa nova, aparecia um monte de urubu, e aí, essa é linda, hein? Vamos tomar um, não sei o quê. Eu vi um cara embebedando uma menina dentro da redação para levar ela para casa. E a menina estava fazendo um trabalho há muitas horas, não tinha almoçado, e o cara sabia, deu uma bebida forte, acho que a Araque ou sei lá qual, para levar ela para casa dele, porque ela começou a passar mal. Não, deixa que eu cuido dela. E a gente juntou, falou, de jeito nenhum, você não vai fazer isso, porque a gente já conhecia a fama do cara. Então tem essa questão do assédio também de funcionário, não só de chefe, né? Que não é considerado assédio, você sabe, né? Porque tem que ter a hierarquia, né, para você poder considerar um assédio. Mas o fato é que lá o negócio do Mellen não era só dele para com elas. Mas não tinha assédio, era não, porque elas Você viu as mensagens, né? Eu vi da berinjela. Não só da berinjela. A hora que eu vi a da berinjela, eu falei, vai pra... Você não viu os vídeos, né, delas depondo para um juiz? Mentindo pro juiz, a Calabresa falando... Não. Eu te mando, a Calabresa falando assim... Não, o juiz fala assim, mas ele estava te assediando? Sim, ele estava assediando na festa e a minha amiga viu. A Mayra Perazzo viu sim, não sei o quê. Mayra, você viu? E depois ela falou, não vi nada, eles estavam super felizes, não tinha nada das coisas. E você vê, é meio absurdo tudo isso, né? Mas era a cultura da Globo, e eu vou te falar mais, continua assim, viu? Tem assédio. Agora, eu sempre falei que o assédio agressivo na Globo era no mundo LGBT. E por que o assédio em cima dos meninos era mais forte? Madá, nunca vou saber. Eu sei que tem diretor da Globo que se tivesse lá hoje saía algemado. Porque era uma história assim... tem vários casos. O cara acabou de denunciar lá o Denis Carvalho. Falou que o cara agarrou ele, isso não sou eu, tá escrito aí, o cara até acho que processou, que agarrou ele no meio do corredor e falou, vamos namorar. E outros diretores que estão lá, que a Globo cortou esses primeiros, os assediadores. A gente tem uma melhoria disso em alguns lugares, mas com relação a essas políticas, eu vejo muita hipocrisia. Eu vejo ninguém solta a mão de ninguém de um lado e as coisas continuando tudo igual do outro. Aqui na Paulista, na Faria Lima, minha amiga, ela é consultora, ela falou assim, não tem mais um banco, uma empresa multinacional, que um chefe possa ficar numa sala com uma mulher, sem estar a porta aberta e sem ter uma outra mulher no ambiente. Meu amigo é médico de postinho. Ele falou, eu não atendo mais mulher. Eu atendo mulher se a enfermeira ficar do meu lado. Mas a enfermeira está ocupada, então eu não vou atender agora. Ele falou, não atendo. Eu não vou correr risco. Mas você está falando isso, agora eu estou pensando, é que eu me consulto mais com mulher. Eu gosto mais de médica, mulher. Às vezes que eu tive alguma consulta com homem,
de uns anos pra cá, realmente sempre tinha uma enfermeira na sala. Ou ele fica 3 metros de distância, aberto, Não, tem vídeo. nunca fiquei sozinha mais. Não pode, eu acho positivo isso, não acho negativo, não. Agora, isso está chegando na noite, nas festas, que assim, um homem não chega mais perto de ninguém, né? Não Ué, mas bom, festa que tem celular que filma, eu nem vou. Eu não gosto de festa. Você gosta de gente, né? Eu gosto de gente assim, eu vejo no YouTube. Não, mas você vai no lugar que tem gente. Nossa, precisa ser, sabe? Assim, pra me tirar. Eu também, eu não vou em lugar de gente assim. Quando eu vou, começa a subir o volume e eu vou embora, eu não aguento. Eu também não aguento ficar. Não, você viu, né? A segunda cerveja muda o tom, sobe o volume, né? Um tom do Marshall, 3, eu não consigo, dói meu ouvido. Eu também não consigo. E eu não saio em lugar Mas nenhum. as festas da Globo que você ia, o que que tinha? Tinha nada, eu briguei uma vez com a Beatriz Segal, né? Ela foi super grossa, estúpida. Tanto foi estúpida. Você brigou com a Odete Roitman. Ela foi muito grossa, muito estúpida, porque as festas da Globo eram de manhã. E eu vi um monte de ator que chegava bêbado de manhã, varado, não tinha dormido, vermelho do álcool. E aí, não aconteceu com ela, mas ela estava num puta mau humor, não gostava de repórter, foi super grossa comigo, eu virei as costas e fui embora. Deixei ela falando sozinha. Depois, no final, ela veio me procurar, falou, você é da Folha da Tarde, eu queria dar o dedinho para você, vamos ficar de paz. Rosnei, né? Suzana Vieira, estúpida também, com repórteres mulheres. Com homem, ela, né? Mas com mulher, ela era muito grossa. Aquela história do não tenho paciência para quem tá começando, você lembra? É pura verdade, mas ela só falou aquilo porque era uma menina. Se fossem homem e ela se engraçasse, aí não, aí tudo bem, né? Ela, aliás, tem... Para homem, você Pare. fica me criticando. Eu fico te criticando, dedo. Não pode falar mais tem dedo podre, não pode. Eu não tenho. Não pode falar. Por que não pode? Misoginia, você não pode falar que uma mulher tem dedo podre. É verdade, não pode. E Vai como por é que mim. nós vamos fazer no salão de cabeleireiro agora? Vai fechar o salão? Não, Que aí é só mulher pode. O que não pode o homem falar. O homem não pode falar, você tem o dedo podre, misoginia. Você não lembra que ela deu origem até a um site que foi famoso no negócio de... Um dos pioneiros, assim, que não era jornalista cobrindo famosos, que era o Morri de Sunga Branca. Foi por causa dela? Foi por causa do marido dela. Você não sabia? Não. Você que é da área não sabia os babados. Eu nunca Foi por gostei causa do muito. marido dela. Eu não gostava muito de fofoca. Eu sempre gostei de bastidor, de dar furo jornalístico. Assim, Não, mas você não sabia que o site era por causa do marido que morreu de sunga branca? Agora você falou isso aí, lembrei de outro que chamava Calcinhas no Box, que eu seguia. Eu não disso? lembro disso. Cara, eu adorava o Calcinhas no Box. Era Facebook ou Orkut, não sei. Eu sou do Orkut, né? Eu também. Eu tinha fã-clube no Orkut. Não, eu tinha a campanha dos patos, proteger os patos. Eu lembro disso. E, Feltrin, agora na internet, como é que você entendeu esse mundo, começou a desenvolver o canal? Porque, assim, você ficou muitos anos com uma instituição muito grande por trás. E aí, você, nessa situação do Merlin, sai e tem que fazer o seu canal. Como que foi isso? Como é que você fez? De onde você começou? De onde você tirou a ideia? Devia ter. O meu canal eu tinha desde 2008, eu usava ele para ensinar piano para criança. Né? Só músicas com 3 acordes. Você não sabe a quantidade de música de 3 acordes que tem. E aí eu fiquei com esse canal até 2023 só fazendo isso. Em 2023, quando eu saí do UOL e decido cobrir só o caso Merlin no YouTube, eu comecei isso, e se eu pudesse voltar 10 anos no tempo, eu teria voltado, porque assim, eu nunca ganhei tão bem na minha vida, eu nunca fui tão reconhecido no meu trabalho, eu nunca recebi tanto view como eu tinha, só que é uma coisa confusa, porque no YouTube, por exemplo, tem matéria que se eu fizesse no UOL, dava 1,5 milhão de cliques, aí eu ponho no YouTube 1.500, 6.000, não dá para entender o público do YouTube. E você falando isso, também você sabe que um grande arrependimento que eu tenho, eu entrei no YouTube em 2007. Nossa, você chegou quando era tudo mato. Mas eu não investi naquilo porque eu tinha uma grande instituição por trás. Jovem Pan. E eu fui criando, e eu criei o canal da Jovem Pan, aqui, a TV Antagonista fui eu que botei no ar. Eu sei. A da Gazeta do Povo fui eu que criei, e eu nunca tinha criado o meu. Você vai de vez em quando no Pânico, eu já vi, não faz muito, não tem mais nenhum problema, né? O quê? Você nunca teve problema na PAN, né?
Teve com Não, gente de lá, mas não... Gente de lá. Eu almocei com o Tutinho. Conta pra mim, você vai ter programa Não, lá? não vou nada. Fala! Não, Fala. eu tive um problema judicial com ele, que é culpa minha. Não, mas culpa minha, eu ofendi ele. Vai, fala pra mim o que você Não vou fez. falar, não, O ofendi. que você falou? Não interessa. Ai, saco! Ofendi ele. Dei um Google. Eu ofendi e pedi desculpa para ele ali, não chegou a virar processo, nada. E depois eu me arrependi porque eu falei assim, primeiro eu tirei o tweet e achei que tinha tirado, não tirei. E segundo que o Tutinha nunca fez mal para mim, sabe? É uma pessoa que ele já me convidou para almoçar outras vezes, eu fui no Pânico, fui em outros programas Então eu me senti super culpado de, no momento, dia 8 de janeiro, né? Lembro, o 8 de janeiro, ficar bravo e xingar ele, né? Então eu me arrependo. Você ficou bravo no 8 de janeiro? Você ainda perde a calma na... Não na perco internet? mais, não, acabou. Não, eu perco porque eu uso o Jornal dos Coices, 10 horas da manhã, 11. Todo dia, Não, isso é sensacional. Jornal dos Coices, 11 horas da manhã, todo dia, de segunda a sexta, que é pro fígado. Porque assim, eu passei a usar o hater. As pessoas bloqueiam o hater. Eu não. A gente criou o arquivo confidencial, eu sou muito criativo para criar a vida da pessoa. Então o cara é hater, por exemplo, hoje entrou, eu falei, olha, o problema seu é que sua mãe não te abraçava, né? O seu irmão ia muito melhor da sua vida. Eu sou o seu Grok, só que eu fico inventando na hora, né? Você tinha uma rivalidade com aquele teu primo que morava em Ourinhos, que sua mãe sempre falava, por que você não é igual ao teu primo Júlio? E aí... Você entendeu? Aí eu vou criando a vida dos caras, os caras falam, queremos arquivo, né? E a pessoa acaba ficando furiosa, porque o hater, ele quer ficar batendo boca com você. Quando você cala a boca dele e humilha ele, é como se ele tivesse identificado lá. E você ganha dinheiro, né? Porque tem retenção, aumenta a quantidade. Você sabe, ele falou isso do Grok, gente, não sei se vocês sabem. Você está fazendo a coisa mais histórica de uma inteligência artificial. A dona Madalene está doutrinando o Grok para humilhar hater. Não é isso, Beltrame! Ela conta isso que eu falei da questão existencial. O cara que cresceu, ele perdeu o pai, a mãe nunca dava bola para ele, não reconhecia. Ela faz isso com as pessoas no Grok. Só que não é ela que faz. O Grok. Ela ensinou o Grok a... Mas o que é o Grok? Porque assim, as pessoas... Nós vamos até falar de IA aqui. As pessoas confundem IA com oráculo. Então as pessoas ficam, Grok, isso é verdade? Grok, o que vai acontecer? Isso demonstra o quê? Quem faz esse tipo de pergunta para uma IA tem precariedade cognitiva, porque a IA ela é generativa. Ela pode ser um instrumento de gerar pesquisa, mas aí o que eu faço? A IA, ela é generativa, ela é boa de analisar padrões. Eu sou especializada em padrões de discurso, eu tenho formatura em psiquiatria forense, fui treinada, eu me formei com doutora Alvino Augusto Sá. Eu Sou sei. treinada. Então, o que acontece? Pelo padrão de discurso da pessoa, não é pelo que a pessoa fala, ou pela ideia que a pessoa defende. Estrutura sintáxica. A estrutura que ela escolhe para fazer a frase... Eu consigo olhar ali e ver se tem traços da tétrade perversa, que é narcisismo, maquiavelismo, sadismo, egocentrismo, não tem? Psicopatia, maquiavelismo, sadismo e narcisismo. É a tétrade perversa. Ela tem marcas de discurso. Meu Deus. E eu ensino, eu dou aula de padrões de discurso para pessoas, para CEOs, eu faço mentoria. A pessoa fala, olha, eu não estou sendo bem compreendida, eu não imponho a minha autoridade. Eu ensino as pessoas padrões de discurso em que elas consigam obter da audiência que elas têm, seja na empresa, seja na família, seja na escola. E você não inventa isso, o Grok ele tem esse conhecimento lá dentro dele. Isso, e o Grok é bom de detectar padrões. Ele analisar padrões, a IA é muito boa. Quando você tem um texto enorme e você quer saber onde a sua argumentação está fragmentada, você joga lá que ele te dá. Você deu um salto lógico daqui para cá e não sei o quê. E aí você conserta. Eu comecei a fazer isso comigo, tá? Usando o Grok? Não, usando o GPT. GPT. O GPT ele tem um resultado de linguagem muito melhor. Então o que eu faço com os meus textos? Meu confidente. Seu confidente. Eu faço com os meus textos. Por exemplo, eu escrevo um prefácio de livro. Jogo lá. E aí eu
eu tenho que fazer as perguntas. Verifique se há algum salto lógico. Nesse raciocínio assim, assim, assado, o que me escapou? Me escapou algo? Essa afirmação, não sei o quê, ela está coerente com a premissa, tal, não sei Dá o quê? para arrumar português também, então. Para arrumar português também. Só que arrumar português ele não é muito bom porque ele vai te entregar pontuação de língua inglesa. E aí você tem que... Enfim, eu prefiro corrigir a pontuação na mão também. Tá. Mas a ortografia ele corrige. Mas aí eu vou pedindo para ele ver todos os buracos do meu texto e me gerando. E eu fui vendo os padrões do que eu errava e fui corrigindo. Aí os haters começaram... Um fã meu pediu... Analise essa resposta para ela. É arquivo confidencial. É o arquivo confidencial. Ele analisou. Aí eu falei, nossa, eu posso fazer melhor do que isso. Então eu olho o discurso da pessoa. Aí eu vejo, aqui, a pessoa está projetando psicologicamente, ela está fazendo parte de uma dinâmica psicossocial específica. Está usando termos psicopatas? Eu vi. Está usando termos sigo da todo, eu vejo porque todos. quando eu vejo o termo, eu pergunto para o Grok, a pessoa está usando termos da tetra O que significa esse? O que significa argumentar dessa forma? E vai lá o Grok, baixa capacidade cognitiva, baixa inteligência emocional, bom humor, não tem? Tendência à frustração, ele é engraçadinho, né? O Grok tem bom... Porque Tem. assim, apareceu agora a história dos justos, uma mulher falou também que queria limar a família porque é judia, porque a menina usa aquela bolsa, e alguém perguntou pro Grok alguma coisa assim, porque uma psicóloga pede desculpa para os justos, então no meio do discurso ela fala, não, porque eu estou pobre, eu tenho que vender o almoço para comprar a janta. E alguém pergunta, Grok, é verdade que ela tem que comprar o almoço? E o Grok começa assim, pelo tamanho das bochechas dela, eles parecem estar bem fornida. E o Grok fazendo isso. Eu até falo, será que não é uma pessoa que está tirando sarro ali? Eu acho que não, porque ele é generativo. Você vê que ele não pesca a história do vender o almoço para comprar a janta. Ele não... Ele pegou isso, falou não, a história. Mas ele não sabe o que quer dizer isso. Ele entende literal vender Mas o ele almoço. entendeu, vender o almoço para não parece, porque ela tá gordinha. Tá gordinha. Mas ele não entende que é uma expressão idiomática. Será que não? Não. Não, ele pega literal. Sarcasmo, mas enfim. Sarcasmo. Estamos terminando aqui. Sarcasmo, que é uma coisa que nem eu nem você a gente tem. É nada. E nem temos problemas nessa área. Mas eu queria saber o seguinte, Feltrinho. A questão da IA. A gente está numa área em que se usa muito IA. E muita gente com medo de ser substituída por IA. Ah, pode ficar mesmo. Não, tem várias pessoas que eu olho assim, eu fico até feliz que a IA pode substituir. Obrigado. Porque a gente aguenta a pessoa para entregar uma puta coisa medíocre. Não, e é tudo... Eu fico feliz, eu falo, não vou mais ver, eu prefiro um IA aqui. Mas assim... Jornalismo. No jornalismo tem muita coisa que vai ser substituída. Como é que você vê isso? Eu vejo isso que eu te falei antes da gente começar aqui, ou depois, eu não lembro mais. Foi antes. Eu tô meio gaga. Joe Biden é o meu apelido, você sabe, né? Joe Biden do jornalismo, né? Porque às vezes eu coloco uma manchete lá no jornal e esqueço. As pessoas, volta, você não fez a manchete. Mas enfim, várias áreas, bolsa de valores, meteorologia, trânsito, crimes, todo tipo de estatística, custos de governo, gastos, penhora, tudo isso a IA vai fazer sozinho. Na área de entretenimento, tem essa imbecilidade que todo mundo vê, né? Que é Débora Seco fala de sexo. O pessoal da economia cobre ações provavelmente também. Esporte, quem faz estatística, eu adoro o PVC, né? Mas o IA vai ocupar muito esse espaço. Agora, política, matéria investigativa, eu acho que vai demorar muito para ele conseguir fazer. Investigativo eu acho difícil, porque ele é generativo, ele pode ajudar. No investigativo eu acho que ele ajuda a gente. Como ele poderia saber, no caso Mellin, que duas das acusadoras do Mellin não sabiam que eram acusadoras? Foi eu que contei para elas não sabiam. Sim, mas é isso que eu tô falando, ele pode te ajudar a analisar dados que você precise ou que você tenha para fazer uma reportagem melhor, mas ele não consegue investigar. Por exemplo, eu quis fazer quanto o governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro gastou em publicidade só do executivo. Eu fiz com o IA isso. Maravilhoso, ele foi atualizando até os valores. Agora, um dia eu falei para o IA, você pode, por favor, fazer uma matéria generalizando o caso Ana Hickman. Ele pegou todas as minhas matérias, né? E um puta texto xoxo ainda. Mas, enfim, a gente ainda está longe de ser
Substituído. Você sabe que 10 anos... Eu acho que... 10 anos a gente já tá fazendo sexo com robô. Eu vi. Feltrinho, não. Gente, você não viu? Porque o Japão não tá investindo tanto em alho, tá usando outros lugares, mas pele é o Japão. Você não sabe o tipo de boneca que eles estão fazendo. Eu não vou Não, eu já... transar com robô. Eu vou estar com 72 anos. Não vou Aí você vai comprar uma robô? Não vou estar transando nem comigo, quanto mais com um robô. 72 anos eu vou estar velho, descansando, né? Tomando magnésio, né? Óleo de rícino, emulsão Scott. Cibalena. Lembra? Tacava fogo. Né? Pobre. Ai, gente. Feltrinho, chegamos aqui Quanta merda. ao fim do Lado A. Obrigado desse convite. Seríssimo. 2 jornalistas. Os dois, eu com quase 30 anos de carreira, ele com mais de 30 anos de carreira, entregando essa seriedade. Mas é divertido. Eu adorei conhecer você. Foi uma das pessoas que conheci, né, nesse caso. E eu adorei conhecer. Mais uma vez aqui, obrigado de me trazer aqui. Eu adoro Antagonista, né? Já falei, quando censuraram a Cruzoé, a primeira coisa que eu fiz, eu vou assinar essa porra agora, né? Então, Vocês também assinem aí, lutar viu, gente? contra a censura. E ó, fala aí suas redes pro povo te seguir. Jornal dos Coices, Feltrinho Oficial lá no YouTube, tá bom? Tá no Twitch também, agora tô fazendo... Só parei no TikTok, né? Porque eu tô recebendo recompensas do TikTok pelas minhas lives, e ontem veio 2 centavos e hoje 1 centavo. Então, como eu não quero prejudicar o TikTok, como eu não quero tirar a saúde econômica do TikTok, eu decidi parar de fazer. Isso mesmo. É Feltrinho Oficial. Bom, hoje vocês conheceram o Ricardo Feltrin e muitos de vocês que estão aqui são feltrinos, que eu sei muito bem. Vou ficando por aqui. Semana que vem, quarta-feira, 8 da noite, você tem um compromisso comigo, que é conhecer mais uma pessoa legal que está mudando o Brasil sem ser pela política. Confira aqui o Lado A, vê se você está inscrito no canal, toca o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para nós. Me fala quem mais você quer ver aqui para eu saber que você chegou aqui até o final. Deixa no comentário uma palavra, uma senha, uma expressão que é robô japonês. É isso, não deixa de me ver diariamente no Narrativas Antagonistas às 5 horas da tarde. Ricardo Feltrin. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você. Beijo. Obrigado. Robô japonês. E acabou a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza de que você está levando alguma coisa de inspiradora para sua vida depois de assistir o Lado A. Todo domingo às 5 da tarde a gente tem um encontro marcado. Você não pode perder de jeito nenhum. Já deixa para mim o seu like, se inscreve no canal. E vamos lembrar aqui dos nossos patrocinadores? Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, vocês que comentam no chat, que são muito importantes. Deixa a sua curtida, verifica se já está inscrito no canal do Antagonista, se ainda não estiver, se inscreva e toque o sininho. Eu tô com você no Narrativas Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e agora a gente tem um encontro aos domingos, Lado A, às 5 da tarde. Vou ficando por aqui, volto com o Lado A no domingo que vem e com Narrativas amanhã. Beijo pra vocês.